Nós vamos abrir a Escritura nessa manhã, no livro de Colossenses capítulo 3. Eu quero fazer a saudação a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão aqui conosco, aos que nos acompanham também pela internet. Que Deus nos abençoe na meditação da palavra dEle nessa manhã, aqui nesse culto que fazemos única e exclusivamente direcionado ao nosso grande Salvador, o nosso bom Deus. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso, eu vou ler, os irmãos acompanhem, do verso 1 ao verso 17, é uma leitura ampla, mas a mensagem se registrará em focos aqui desse texto, tem muitos ensinamentos. Colossenses 3, de 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Senhor nesta manhã e colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesta hora, clamando ao Senhor, ó Deus, que possa pastorear o nosso coração com esse texto, nos consolando, nos orientando, nos confrontando, mas principalmente, ó Deus, transformando a nossa vida. Seja sobre nós a Tua bênção. Abençoe os irmãos que nos acompanham aqui nesse momento, que estão aqui neste lugar, no templo. Abençoe aqueles que também nos acompanham pela internet, aqueles que irão assistir essa mensagem no futuro. Ó Deus, que a palavra do Senhor possa alcançar corações, e tudo isso, ó Deus, para que vidas sejam impactadas e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós estamos em culto solene e nós não queremos avançar nesse culto, ó Deus, sem ter aqui esse momento de pedir ao Senhor perdão pelas nossas faltas, pelas nossas ofensas contra o Senhor, contra os nossos irmãos, pensamentos, sentimentos que não deveriam estar no nosso coração, ó Pai. Que o Senhor nos purifique, para que possamos, ó Deus, na Tua presença, que é a presença santa, sermos purificados e também, ó Deus, sermos orientados em comunhão verdadeira com o Senhor. Assim, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja nessa manhã, é a oração que fazemos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Eu quero pensar aqui com vocês sobre a seguinte temática: vencendo os desafios da nossa geração. Eu quero pensar em dois desafios, apesar desse texto que ele tem várias aplicações e poderíamos aqui, certamente pode escrever aqui inúmeros sermões aqui sobre o que Paulo está dizendo aos irmãos em Colossos, mas eu quero focar aqui em dois tópicos aqui, vencendo os desafios da nossa geração. Eu quero começar aqui pensando com vocês sobre a palavra que o dicionário Oxford definiu como a palavra do ano de 2024. E a palavra, ou a expressão brain rot, ou cérebro apodrecido, né? Podridão cerebral. E no Brasil, alguns estudiosos disseram que a palavra que definiu o brasileiro no ano passado foi ansiedade. É interessante porque isso é um termômetro, é algo que a gente consegue aferir como está a nossa sociedade, como as pessoas estão. E não precisa o dicionário Oxford dizer da podridão cerebral, porque você andando no trânsito de São Paulo, você consegue perceber isso. Você andando pelos lugares do seu trabalho, você andando pelo seu condomínio, você andando pela cidade, você vivendo, e aí, você olhando para o seu próprio coração e para a sua própria mente, se você for muito honesto nessa manhã com você mesmo, você vai perceber que, de fato, nós vivemos um tempo complexo mentalmente, emocionalmente e, por que não, geracional. Vencendo os desafios geracionais, vencendo os desafios da nossa geração. E eu quero olhar para esse texto aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, algumas coisas estão acontecendo que chamam a nossa atenção. Algo que está acontecendo aqui, ou informações importantes, é que essa carta, escrita por volta de 60, 62 depois de Cristo, tem algumas características que eu gosto muito dessa carta, porque Paulo não tinha estado em Colossos. Colossos fica ali na Ásia Menor, hoje Turquia, e aquela cidade, ela tinha tido ali uma experiência de impacto evangelístico profundo, real, uma igreja que recebeu com poder a palavra de Deus, e essa palavra transformou aquela cidade. Uma igreja nasce ali na cidade de Colossos, mas rapidamente nós temos aqui, por isso Paulo escreve a sua carta, sem ter ido na igreja, sem conhecer a igreja pessoalmente, ele escreve essa carta à igreja aos Colossenses porque começaram a entrar na vida da igreja heresias pesadas, porque eram heresias cristológicas, ou seja, estavam atacando a pessoa do Redentor. Paulo, sem conhecer essa igreja, ele então escreve a ela. Provavelmente o fundador da igreja de Colossos foi um homem chamado Epáfras, tá? E que é citado, inclusive. E nós temos aqui, então, uma carta que Paulo escreve aquela igreja, uma carta curta, uma carta objetiva, mas profunda e cheia de significado. E essa carta vai apresentar àqueles irmãos de Colossos como eles poderiam vencer os desafios daquele momento da vida deles. Veja, uma igreja que está sob ataque intelectual, uma igreja que está sob ataque social, porque a sociedade ali de Colossos rejeitava aquela igreja, com certeza, nós temos isso aqui claramente. Uma igreja que está enfrentando desafios da sua época, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, então vem trazer aqui algumas orientações. No capítulo 3, que é onde nós estamos focando aqui, Paulo vai falar alguma coisa que eu gosto muito, e aí eu quero então focar com vocês nessa manhã, vencendo os desafios da nossa geração. Duas áreas para a gente poder vencer os desafios da nossa geração que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa manhã. A primeira área em que a gente precisa vencer os desafios da nossa geração é cuidando da nossa mente. Como vencer os desafios da nossa geração? Cuide da sua mente. Veja o que Paulo diz do capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. Primeira aplicação, orientação: cuide da sua mente. O apóstolo Paulo percebe que aquela igreja está sendo atacada no seu intelecto. A carta aos Colossenses é uma das cartas mais intelectuais que nós temos na história da igreja cristã. Ela é profundamente racional, ela é profundamente filosófica, ela é profundamente intelectual. E aqui no capítulo 3, depois que o apóstolo Paulo faz várias aplicações filosóficas, metafísicas, de cunho racional, ele no capítulo 3 ele vai dizer assim: agora, vamos pensar nisso. Vamos pensar no que é o reino de Deus. Vamos pensar no que é a pessoa do Redentor. Vamos pensar no que temos aprendido em Cristo. Vamos pensar na riqueza daquilo que está em Cristo. Vamos pensar na profundidade da grandeza desse Deus. Vamos pensar, vamos ocupar a nossa mente com isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Meu irmão, esse é um versículo para você imprimir e colocar lá na sua casa, em letras, como diz, garrafais. Porque a pergunta é: o que é que tem ocupado os seus pensamentos? Ansiedade, irmãos, é excesso de pensamento, de coisas que a gente não consegue resolver. E que faz o nosso coração palpitar mais rápido, faz a nossa angústia aflorar, e muitas vezes nós entramos em um ciclo de apodrecimento mental, porque nós muitas vezes estamos com a mente tão repleta de coisas em que nós começamos a ficar adoecidos. Tem um autor, ele não é um autor teológico, tá? Então eu vou usar ele aqui como referência de um ponto que ele coloca. Ele não é teológico, ele trata de um assunto que eu tenho lá muitas críticas, mas ele... veja, o relógio quebrado 2 vezes por dia ele acerta, né? Mas ao dizer isso eu não quero desconstruir porque ele tem muita coisa boa, mas ele vai para um caminho que é de autoajuda, que é um caminho que eu não gosto. Mas o autor Augusto Cury, ele foi brilhante em uma definição de algo que eu gosto. Ele disse, num dos seus livros, em um estudo que ele fez há um tempo atrás, que antes de toda essa situação aí que nós estamos vendo, isso já lá em 2018 ele já tinha escrito isso, 19, ele fala que uma criança da nossa geração, uma criança de 6 a 8 anos, ela vai ter, nessa idade de 6 a 8 anos, mais informação com 6 a 8 anos que um adulto de 50 anos ou de 40 anos na época do Império Romano. Veja, uma criança de 8 anos vai ter na sua mente mais informações completas, conteúdo de informação que chegou até ele, até os 8 anos, do que um adulto de 40, 50 anos na época do Império Romano. Tamanha a quantidade de informação que chega para nós, que a gente não consegue controlar. Somos inundados por informação. Veja, o seu celular aí a cada 18 segundos, isso aí não é ele que está falando, isso aí sou eu, porque participei de uma palestra que falou sobre isso um tempo atrás. A cada 18 segundos o seu celular atualiza. Não sei se da época que eu vi isso já diminuiu o tempo de atualização, mas a cada 18 segundos ele atualiza. E a gente foi educado a cada 18 segundos, educado no sentido assim, de que a gente foi sendo treinado por esse aparelhinho aqui, que eu tenho e você tem também. A cada 18 segundos dá uma conferida se tem alguma atualização. Sabe aquela coisa de você ficar passando ali na rede social e você ficar com a mente parada, só subindo informação de gente que você mal conhece, que o algoritmo escolhe para você, e você fica ali assim, ó, mas aquilo é informação que o seu cérebro está absorvendo. Ao ponto de que quando chega ao final do dia, o seu cérebro está sobrecarregado, exausto de informação inútil, que não serve para absolutamente nada, mas a sua mente está esgotada. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui não é uma bronca de forma nenhuma, mas é um convite a vencermos os desafios da nossa geração, porque às vezes
Existem desafios que chegam até nós que a gente nem está sabendo que a gente está passando por eles. O apóstolo Paulo percebe que aquela igreja está enfrentando um desafio que é também mental. Que é um desafio que envolve o que a igreja está pensando. E ele diz claramente: vocês foram ressuscitados em Cristo. Busquem as coisas do alto, onde Cristo está. Para você buscar as coisas do alto onde Cristo está, você vai ter que dedicar espaço na sua mente para pensar nas coisas do alto. Se o seu cérebro fosse um HD, me permita fazer essa ilustração, porque eu sou formado em sistema de informação, uma das minhas formações, e eu gosto muito dessa coisa do HD do computador, né? Ou do celular ali, o HDzinho, onde tem os compartimentos e a quantidade de espaço. Todo mundo faz isso. Você vai lá no seu celular ver como é que está o espaço do seu celular, da memória dele. Se o seu cérebro fosse um HD, qual a quantidade de memória reservada para pensar nas coisas do alto? Você pode virar e falar assim: não, pastor, eu vou no culto todo domingo. Aí a gente vai ter que apresentar para você uma estatística das horas semanais e de quanto tempo você gasta em culto semanalmente. E aí seria assustador ver o quanto do seu cérebro está dedicado a pensar nas coisas do alto. Veja, o que eu quero dizer aqui para você aqui nessa manhã: existem coisas que a gente na nossa vida, a gente não escolhe elas. Existem situações na vida da gente em que a gente precisa reagir como reflexo de coisas que acabam acontecendo. Por exemplo, aconteceu um acidente, aí o que você tem que fazer? Você tem que reagir àquele acidente, você tem que tomar atitudes. Aconteceu um problema, você tem que reagir ao problema. Ok, a gente, na nossa existência, tem que passar por isso. Mas também na nossa existência existe uma coisa chamada intencionalidade. Intencionalidade é eu entender como a minha vida anda e planejar de maneira intencional aquilo que é importante para mim. O apóstolo Paulo diz que a minha mente deve estar voltada a pensar em coisas importantes, porque eu entendi que eu morri e ressuscitei com Cristo, e a minha vida está em culto em Cristo. Eu preciso entender desse mundo espiritual, eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso ocupar a minha mente com isso, eu preciso pensar no céu, eu preciso pensar nas coisas do céu. Porque quando Cristo voltar, eu serei manifestado, e a minha vida será manifestada com Ele. Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, meu querido irmão, em nome de Jesus, como um conselho pastoral, em nome de Jesus, cuide da sua mente. Cuide da sua mente. O volume de informações inúteis que chega até você são gigantes e você precisa, objetivamente, mudar isso. Eu não estou dizendo para você jogar fora o celular, porque eu não vou jogar o meu, viu, irmãos? Tá? Mas a gente precisa ser mais intencional em como nós estamos absorvendo informações. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, volta a ler aquele livro que está parado lá na sua casa, lá já tem uns 2 meses. Aquele livro cristão, tá? Volta, abre o livro, volta a estudar a Escritura. Volta a abrir a Escritura ao longo da semana, não só quando o pastor abre aqui aos domingos. Não terceirize a sua leitura bíblica. Não leia a Bíblia por mim ou pelos pastores. É muito pouco para você. Volte a educar a sua mente e a treiná-la pensando nas coisas do alto, porque Deus tem coisas a revelar a você na sua mente e a gente precisa cuidar disso em nome de Jesus. Em segundo lugar aqui eu vou pegar do verso 5 até o verso 17. Em primeiro lugar, cuide da sua mente. Em segundo lugar, cuide dos seus afetos. Olha o que Paulo vai dizer a partir do verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é idolatria. Por estas
coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Só até o 16. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Nessa longa lista aqui que eu estou descrevendo para vocês. Você vai perceber que Paulo vai usar aqui algumas expressões que ele repete essas expressões. Ele vai repetir 4 vezes as seguintes expressões. Despir, 2 vezes. E revestir, 2 vezes também. E aqui a gente tem o nosso segundo argumento para vencer os desafios da nossa geração. E sabe como a gente vence os desafios da nossa geração? Também da mesma coisa, o mesmo argumento que eu trouxe para vocês do primeiro ponto, com intencionalidade. Nós precisamos cuidar dos nossos afetos. Meu querido irmão, como estão os afetos do seu coração? O apóstolo Paulo escreve uma carta extremamente intelectual. Mas o apóstolo Paulo, ele sabe que a gente não é só mente e a gente também não é só coração. Nós somos uma estrutura, irmãos, onde mente e coração estão interconectados. O que acontece na nossa mente afeta o nosso coração. O que acontece no nosso coração afeta a nossa mente. Está tudo interconectado. Está tudo interconectado. E o apóstolo Paulo, então, ele agora vai se dirigir à questão dos afetos. E ao dirigir a questão dos afetos, ele vai fazer uma longa lista, dizendo o seguinte, olha, existem afetos. Existem coisas ruins que podem comprometer esses afetos e podem comprometer a sua sensação da realidade, a sua visão da realidade. E existem coisas para vocês deixarem, despirem. Veja, preste bem atenção, meu querido irmão. Aqui nós temos algo extraordinário da palavra de Deus. Eu já ouvi muitas vezes pessoas pegarem e falar assim, não, pastor, isso eu já ouvi, tá, irmãos? Eu nasci assim, pastor. Eu cresci assim. Vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. E eu já vi muito, aqui no estado de São Paulo em especial, pessoas falando assim, não, pastor, eu sou descendente de italiano, eu sou assim. Pastor, eu sou descendente de português. A minha família é assim, é sangue quente. Falou, ouviu. Tem essa com a gente não. Está no nosso sangue. Meus irmãos, eu critico veementemente esse conceito. Porque se eu estou afirmando isso, eu estou dizendo que os afetos e a nova vida em Cristo quer dizer que não tem reflexo nenhum em mim. Essa conversa aí de que porque eu sou descendente de quem quer que seja, e a gente no Brasil gosta de valorizar isso e está tudo bem. Excelente, eu acho maravilhoso. Quisera eu ter uma dupla cidadania espanhola, alemã, japonesa, sei lá, mas minha dupla cidadania é indígena, que eu acho que é de alguma coisa lá, porque eu nem tenho registros tantos assim, né? Ou seja, tudo bem. Porque dizem também que, fala assim, nossa, mas está falando de quem é descendente de italiano, não sei o quê, né? Mas diz que quem tem descendente de sangue indígena também diz que é um sangue ruim, que misericórdia, o tal do sangue do índio. Bem, o que eu quero dizer para você com tudo isso?
nós carregamos, todos nós, uma mesma origem. E sabe que origem é essa? Somos caídos. O nosso pai e a nossa mãe, Adão e Eva, caíram e passaram a todos nós uma corrupção de alma, de existência, que a todos nós herdamos. Portanto, todos nós temos os afetos corrompidos, todos nós temos os afetos prejudicados, todos nós temos a nossa visão da realidade afetada. Portanto, temos que cuidar dos nossos afetos. Meu querido irmão, como você tem lidado com seus afetos? E aqui já começando a caminhar para o encerramento dessa reflexão, mas como é que você tem cuidado dos seus afetos? E quando eu estou falando de cuidar dos seus afetos, veja, a lista ela é gigante, porque fala aqui de coisas de afetividade mesmo, porque ele vai dizer aqui coisas daquilo, para ser bem claro com você, daquilo que cultivamos no nosso coração. E do 5 ao 11 e do 12 ao 17, Paulo vai traçar aqui paralelos. Se você gosta de estudar a Bíblia, escreva de um lado os sentimentos ruins, escreva do outro lado os sentimentos que Paulo fala para revestir e faça um link, como que Paulo vai linkando uma coisa a outra. Por exemplo, ele faz um jogo de palavras aqui muito bonito, que ele diz assim: não mintais uns aos outros, lá no verso 9. Aí lá, depois ele pega e diz assim, no verso 13, suportai-vos uns aos outros. É como se substituísse. Ao invés de mentir uns aos outros, suporte uns aos outros. Ele vai fazendo esse jogo de palavras muito bonito. Mas ele está dizendo para nós o seguinte: enquanto família da fé, nós temos que fiscalizar os afetos que estão indo no nosso coração. Meus irmãos, nós também vemos uma geração em que somos assolados por tanta coisa que chega até nós, de sentimentos que vão brotando na nossa vida, no nosso coração, e sentimentos que não deveriam estar no nosso coração. A gente vai caminhando, irmãos, a gente vai percebendo que no nosso coração brota raiva, a gente vai caminhando e vai percebendo que no nosso coração brota ódio. No nosso coração a gente vai percebendo, a gente vai vendo que no nosso coração vem mentira, vem maledicência, e às vezes coisas que estão aqui, linguagem obscena no falar, posturas incoerentes. E o apóstolo Paulo vem dizendo o seguinte: olha, você deixou de ser isso há muito tempo atrás. Você precisa se despir dessas coisas. Eu quero dizer para você que nessa manhã, em nome de Jesus, com muito carinho no meu coração, para você rever os afetos do seu coração. Me permita aqui dizer algo ainda para argumentar com vocês, antes de caminhar para o encerramento. Me permita dizer, meu querido irmão, nós vivemos em uma época geracional em que a gente tem sido ensinado, em que a gente deve deixar os sentimentos tomarem a dianteira. Por exemplo, nesse mundo repleto de ideologias onde nós estamos, da nossa geração, o que é dito muitas vezes é que se você sente uma paixão, siga essa paixão. Se você sente algo, vai lá e faz. Se você acha que você está interessado numa pessoa, você tem que seguir isso aí, você tem que seguir o seu coração. Siga o seu coração. E veja, eu ao falar sobre isso, eu estou aqui estou nos colocando aqui no contexto de um pensamento, de uma visão de mundo que existe, que eu diria que nós estamos numa fase da existência em que as pessoas são extremamente existencialistas, hedonistas e antropocêntricas. O que quer dizer o seguinte: a gente só pensa na gente mesmo. O outro que se lasque. Eu vou fazer a minha vontade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não. Você não vai ser dominado pelo egoísmo. Você não vai ser dominado pela ira.
Você não vai ser dominado pela maldade. Você não vai ser dominado pela maledicência. Você não vai ser dominado pela ira. Você não vai ser dominado pela linguagem obscena. Você não vai ser dominado pela mentira. Você não vai ser dominado por isso. Mas você vai se revestir. E aí, o apóstolo Paulo lista coisas assim sensacionais, do verso 12 ao verso 17, onde ele vai colocar os afetos nos seus devidos lugares. E são muitos afetos aqui, irmãos, corretos, mas eu queria dizer para você aqui da seguinte forma, como que afetos nobres. Ele vai falar sobre vários deles, vai dizer sobre misericórdia, sobre bondade, sobre humildade, sobre mansidão, mas ele vai dizer sobre perdão, ele vai dizer sobre suportar uns aos outros, ele vai dizer sobre amor, e ele vai terminar dizendo assim, sabe como é que você vai conseguir revestir-se desses afetos? Verso 16, ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meu querido irmão, aí nós voltamos praticamente ao primeiro ponto. Eu preciso pensar nas coisas do alto, abordar o meu intelecto, pensar, conceber, ruminar, gastar tempo, e deixar que os meus sentimentos sejam impactados pela palavra de Deus. E isso venha me revestir para que a minha postura seja diferente. Meu querido irmão, cuide dos seus afetos. Eu tenho me assustado de perceber na vida da caminhada da igreja pessoas que guardam mágoas uns dos outros há muito tempo e vivem como se estivessem vivendo vida normal. Frequentam a mesma igreja, na mesma comunidade. Vem um, senta de um lado da igreja, vem outro, senta do outro lado da igreja, não se olham, fica esperando o outro sair para não ter que cruzar no meio do caminho. E eu fico pensando, é isso que é a igreja? Nós somos chamados, irmãos, a cuidar dos nossos afetos. Nessa minha caminhada cristã, uma das coisas mais difíceis que eu tive que vivenciar ao longo da caminhada é a coisa de perdoar pessoas. Porque quisera eu, ao longo da caminhada, não ter machucado pessoas e ter que pedir perdão, mas também não ter sido machucado e ter que perdoar. E se tem uma coisa que é libertadora na caminhada cristã, é você atender a palavra de Deus que diz, olha, você deve perdoar a pessoa que te feriu e ir até essas pessoas e pedir perdão. Já passei por várias experiências nessa caminhada e eu tenho a impressão que ainda vou ter que passar muito por isso ao longo da jornada cristã. Mas eu termino dizendo para você aqui, irmãos, se tem uma coisa que é libertadora, é você perdoar alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que fez coisas graves contra você. Eu não estou falando de coisa leve não, viu? Quando a gente está falando de perdão, né? A pessoa olhou torto para você e falou assim, vou perdoar, né? Porque o pastor está falando para perdoar. Não, eu estou falando de coisa séria. E às vezes as coisas mais difíceis de perdoar não são aquelas feitas longe, são aquelas feitas por perto, de quem está ali bem perto de você. É onde dói mais. Mas eu vou dizer para você que o amor de Cristo seja o vínculo e que o perdão seja a marca por meio da palavra de Deus, habitando ricamente em nosso coração. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que o texto aqui fala sobre um culto. Ele diz assim, olha, e assim louve, adore a Deus com hinos, com cânticos espirituais. Ele termina dizendo, no verso 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o nosso Deus nos ajude a cuidar da nossa mente. Que o nosso Deus nos ajude a cuidar do nosso coração, dos nossos afetos. E para isso, Ele deixou esse poderoso livro que pode nos ajudar a pensar nas coisas do alto e revestir os nossos afetos, ou o nosso coração, com os devidos afetos que devem habitar lá nele. Se nessa manhã, meu querido irmão, você chegou na igreja com afetos errados no seu coração, aqui é o lugar. E não na presença do pastor Alexandre, não.
nem dos pastores, mas diante de Deus. Aqui é o lugar de despir do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo Jesus. Porque nós estamos aqui firmados na palavra que tem poder para transformar as nossas vidas. Ela pode transformar você, porque ela tem transformado a vida de muitos ao longo da história. Que Deus nos ajude nesse desafio, porque nós vivemos uma geração extremamente complexa. Como disse no começo, sim, uma geração de mente apodrecida. Mas nós, igreja, não podemos ser uma geração de mente apodrecida. Nós precisamos ser, de Romanos 12, uma geração de mente transformada. Em nome de Jesus. Que a sua mente seja transformada e renovada em Cristo Jesus.